Esse é o quadro que eu mais gosto, é o que eu uso na minha cabeça, tá? Que é como a forma que eu trabalho, eu penso muito nesse quadro, né? Eu vou mostrar o outro também que eu utilizo para dar aula para os alunos, por exemplo, nas imersões que eu fiz, eu acho o outro mais visualmente mais legal para as pessoas que são mais leigas, que querem aprender. Mas no aspecto mais profissional do processo, vocês estão vendo, então, né? No aspecto mais profissional para vocês aprenderem, eu acho que eu entendo que esse é o que caminha melhor, é o que fica mais claro para a gente entender como funciona, tá? Então, tem ali o fator crítico, né? Tem a parte o consciente e o fator crítico. Quando você precisa falar com o subconsciente, você precisa rebaixar o fator crítico. Por que que a criança atende muito mais a qualquer coisa que a gente fale, acredita muito mais em tudo que a gente fale? Porque esse fator crítico ainda está muito pouco, não está criado ainda na criança, tá? Então ainda está pouco desenvolvido. Então as crianças, quando a gente fala com ela, a gente consegue falar direto com o subconsciente. Então exatamente essa é a diferença, né? Por que que a criança praticamente vive em transe? Porque ela não tem esse fator crítico ainda bem estabelecido e bem informado, tá? Então é por isso essa é a ideia, tá? Então, para a gente falar com o adulto e conseguir colocar as informações, conseguir realmente colocar a pessoa em transe para falar com o subconsciente, a gente precisa rebaixar o fator crítico. E aí, nesse momento, que a gente utiliza as técnicas de hipnose, as técnicas de relaxamento, de hipnose, para que esse fator crítico fique rebaixado e a gente consiga atuar direto no subconsciente, tá? Então, eu sempre dou os exemplos do racional. Então, o racional é a parte de fora, onde tem analítico, a força de vontade, a atenção, o raciocínio e a memória de curto prazo, tá? Então, isso é a parte consciente, a parte racional, tá? Então, esse argumento é muito bom para ser usado. Então, quando a gente fala, por quê? Porque as pessoas levam muito, elas entendem muito mais fácil quando você fala assim, olha, essa parte consciente, essa parte racional, é 5% da nossa mente, tá? Então, por que que você, quando alguém fala, uma amiga sua fala para você, não vai atrás desse cara, não faz isso, não faz aquilo, ou quando alguém fala assim, não come doce, ou não vai mais fumar, quando as coisas acontecem, alguém fala assim para você, e você não consegue, você fala, não, beleza, não vou mais procurar aquele cara, não vou mais fumar, não vou comer doce, vou começar a atividade física, tudo isso está onde? Está na força de vontade, está no raciocínio, está na análise do problema. Então você analisou o problema, concordou e tudo isso está no raciocínio. É 5% dos 5% da sua mente fala, perfeito, não vou mais não vou mais fazer isso, que tá errado. Sei que tá errado, não vou mais fazer. Então, 5% pensa assim. Na hora que você saiu daquela conversa, na hora que você foi para sua casa, está focado em não fazer aquilo. E aí chega uma hora que não consegue mais. Por quê? Porque aí o subconsciente, os 90% do subconsciente, né? E tem 5% do inconsciente, os 90% tomam conta, porque aí a memória é a memória de longo prazo, as emoções, os hábitos, né? Lembra, os hábitos é importante, preguiça, fobias, autopreservação é no inconsciente. Então, aí entra toda os traumas, as crenças limitantes, aí tudo isso entra e toma conta de você e você não consegue mudar o pensamento, não consegue fazer diferente do que sua emoção faz você sentir, tá? Então, o emocional é muito mais forte do que o racional. Então, por isso que a gente não consegue fazer o que a gente muitas vezes o que a gente quer, o que a gente deseja, tá? É muito mais forte que a gente. Então, esse é o princípio. Então, quando você pensa assim, você fala assim, então não adianta. Então, e aí eu entro na outra tela, né, que eu entro com essa imagem, que eu gosto muito, é, que faz muito mais, visualmente é muito mais legal, Não, porque, não, não, não. porque assim, então aqui nessa parte fica muito mais claro. O consciente está ali, que é o que aparece, então é o que a gente acha que manda a nossa vida. Tá lá, só que para baixo tem todo o subconsciente muito mais forte, com muito mais poder, muito mais enraizado. Então essa é muito forte essa imagem. E aí é exatamente o mesmo processo: objetivo, razão, análise, sensações, reflexões, pensamento, e aí tudo embaixo: medos, traumas, fobias, desejos, compulsões, crenças limitantes, tá? Então hábitos, emoções,
memória de longo prazo, tudo isso está dentro e é o que manda. Então não adianta a gente querer lutar contra isso de forma racional. Então por isso, e aí esse é o argumento que a gente usa para defender a hipnose. Mas não é um argumento que eu tô, de verdade, não é um argumento que eu estou enganando as pessoas, muito pelo contrário. É muito o que eu acredito e é o que faz muito sentido. Quando a gente analisa isso, a gente fala assim, nossa, então faz muito sentido realmente a gente pensar dessa forma e a gente entender que o processo que a hipnose é melhor que qualquer outra terapia, porque a hipnose a única coisa que consegue atingir é esses 90% da nossa mente, tá? Então, nesse momento é onde eu defendo, eu falo assim, do mesmo jeito que o conselho da sua amiga não funciona, muitas vezes uma terapia convencional não vai resolver os seus medos, os seus traumas, suas fobias. Ela vai te ajudar muitas vezes a lidar com isso. Então ela vai te ajudar ao lado racional, entender e lidar, vai ajudar a análise dos problemas, força de vontade, tudo isso é perfeito para terapia convencional. Mas resolver o problema lá atrás, resolver o problema lá dentro, lá da raiz, ele não consegue. Então esse é o argumento que você tem que usar sempre para vender hipnose. Tá? Porque é isso, não estou enganando ninguém, estou falando a verdade. E vocês sabem, vocês sentem isso. Né? Todo mundo sabe que muitas coisas você quer fazer uma coisa e não consegue, é muito mais forte que você. Tá? Então esse é o princípio por que a hipnose consegue resolver o problema, porque ela vai exatamente aonde lá embaixo, lá no profundo, lá nos sentimentos, e isso tudo está sendo construído geralmente na primeira infância, até os 7, 8 anos, esses sentimentos são construídos. Então, ali que a gente precisa voltar para resolver, tá? Aí a importância da regressão. Aqui eu falo das conexões neurais, é importante a gente entender, para a regressão, é importante a gente entender isso, tá? Você tem visual, auditivo, sinestésico, liberam, quando você cria uma cena, junto com... que teve uma cena lá na infância, você viu, você perdeu sua boneca lá na infância. Então aconteceu aquela cena da menina perdeu a boneca dela. Nesse momento, ela tem a cena, tem o que aconteceu, e aí libera os hormônios ou bons ou ruins. Nesse momento vai liberar um monte de hormônio ruim, que ela vai sentir tristeza, sentir angústia, sentir raiva, perda, vai sentir todos os sentimentos ruins. Então, ali criou uma conexão neural daquela situação, né, de perda com os sentimentos, hormônios ruins. E aí criou uma emoção forte relacionada a isso. Então, você juntou, criou aquilo. Toda vez que ela perde alguma coisa, o subconsciente dela vai buscar aquela conexão neural lá da perda. E aí os sentimentos vêm o mesmo. Então, vem o mesmo, vem o mesmo, vem o mesmo. Então, ela vai criando uma rede neural e aumentando, até que hoje, qualquer coisa que aconteça, volta para aquele mesmo sofrimento de lá atrás. Então, por que a regressão é poderosa? Porque a gente vai, nesse momento onde ela perdeu a boneca, quebra essa conexão neural, cria uma nova conexão neural, que é aquela mesma imagem. O que a gente precisa fazer na regressão? A gente precisa criar a mesma cena, a cena não pode mudar, eu vou falar mais disso para frente, a mesma cena com um sentimento diferente. Então a gente precisa fazer com que ela passe por aquela mesma cena sem aquele sentimento, com um sentimento diferente. A hora que ela passa por aquela cena com um sentimento neutro, e esse é o objetivo principal, é o sentimento neutro, às vezes dá para a gente trazer alguma coisa da felicidade, poucas vezes dá para fazer isso, mas geralmente a gente tem que trazer o sentimento neutro. Por quê? Porque ela não precisa ficar feliz quando acontece uma coisa ruim com ela, tá? Então ela precisa ficar neutra. Então a gente deixou neutro o sentimento, quando deixa neutro o sentimento, quebra aquela conexão, quebra aquela relação, e aquilo não afeta mais ela. Tá? Aquela situação da perda da boneca, ela não vai mais sofrer com aquilo. E aí, conseguindo não sofrer com aquilo, ela consegue ficar bem. E aí, todas aquelas coisas que acontecem hoje relacionadas à perda, que remeteria a essa situação lá atrás, não volta mais, não remete mais. Tá? Então, é assim que funciona, assim, por isso que a regressão é tão importante e faz toda a diferença no processo. Tá? Isso é só para criança? Oi? E não, isso pra gente, adulto. O que acontece para adulto. O que a gente faz é voltar lá na infância, a gente volta no momento que aconteceu aquilo, isso. A gente volta na primeira vez que ela sentiu aquele sentimento, volta naquela perda da boneca e faz com que, eu vou explicar como a gente vai fazer isso, a gente faz com que ela tire aquela sensação, tire aquela emoção negativa que está associada àquela cena. Tá? Quando quebra aquilo, resolveu aquele problema e aí resolveu hoje. E é muito louco, porque quando eu faço as sessões, eu sempre pergunto para a pessoa, esse sentimento que você está sentindo quando criança, hoje você sente esse sentimento? Geralmente a pessoa fala, não, é exatamente esse sentimento que eu estou sentindo hoje, sem saber por quê.
exatamente o mesmo sentimento. Então, ela consegue identificar aquele sentimento lá da infância, da perda da boneca, para o sentimento que ela tá fazendo porque está perdendo o emprego, ou porque tá perdida na vida, ou porque tem alguma coisa ruim, que não está dando nada certo. É o mesmo sentimento. Ela fala, nossa, impressionante que é o mesmo sentimento. Tá? Isso quando não é um sentimento físico. Às vezes ela sente um aperto no peito ali no momento como criança, por alguma coisa, e ela fala, nossa, hoje é exatamente esse aperto no peito que eu sinto. E é exatamente igual. Puta, é ótimo, isso é a coisa mais linda que acontece, porque você sabe que está tranquilo. Agora vai resolver lá atrás, ela não vai mais sentir esse aperto no peito hoje, e é uma mudança física, geralmente é mais poderosa, porque as pessoas sentem mais e valorizam ainda mais o nosso trabalho. Tá? Então é isso. Essa ideia da regressão é voltar, quebrar as conexões neurais e criar uma nova conexão neural, tá? Daí fala assim, Evandro, mas você apaga essa conexão neural do problema? Não apaga, a gente cria uma nova, tá? E aí, esse é o momento onde você tem que realmente reforçar tudo isso para ela. Fala assim, olha, essa conexão neural nova foi criada, então você pode buscar sempre agora, quando tiver alguma coisa, busca essa nova conexão neural, tá? E não a antiga. Então a gente foca nisso, reforça isso, porque às vezes tem algumas situações, principalmente síndrome do pânico, eu sinto que as pessoas ainda buscam a conexão neural antiga, ficam caçando o problema lá atrás. Então a gente precisa reforçar mais. Eu estou trabalhando bastante em relação a isso, estou falando bastante com isso com as pessoas que têm síndrome do pânico, porque é algo que eu estou sentindo mais dificuldade de resolver, porque eu sei que está resolvido, mas elas fazem questão de buscar aquele problema ainda, sabe, ainda buscar, caçar o problema, e quando elas caçam, elas vão achar. Tá? Então é importante que vocês sempre, depois das sessões, reforcem que agora elas têm duas opções de escolha, a opção boa e a opção ruim. Se elas quiserem focar na opção ruim, elas conseguem, tá? Porque ainda está lá. Mas a partir do momento que ela começa a buscar a conexão boa, buscar a boa, a ruim começa a não fazer mais sentido, ficar mais distante, e a boa fica mais perto, e aí é mais rápido a ligação com a boa, e aí ela nunca mais vai sentir aquilo, tá? Mas esse início, ela precisa ter uma força de vontade para trabalhar assim. Por isso eu sempre falo que é interessante o trabalho depois com o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo vai ajudar ela a tomar as decisões certas, buscar sempre as melhores decisões, tá? Nesse momento é perfeito o trabalho do psicólogo. Então é isso. Então, sempre falar bastante isso, que depende da pessoa depois buscar essa conexão nova, tá? E trabalhar isso. Tem outras coisas que a gente vai estar falando mais para frente, que são alguns problemas que podem acontecer quando a regressão não funciona tão bem, quando alguma coisa não dá certo, o que pode estar acontecendo, eu vou falar mais para frente para vocês. Um exemplo que eu sempre dou, né, quando a pessoa, por que a pessoa consegue sofrer, é um ator. Um ator, ele consegue sofrer, ele imagina aquela cena que ele está vivendo, ele busca algumas conexões neurais ruins da vida dele e ele sofre muito, então isso faz transparecer que ele está vivendo aquela cena de verdade, tá? Então, se o ator consegue, a gente que viveu aquela cena, a gente também consegue, tá? Então, por isso que se a gente quiser sofrer, a gente consegue, e isso é legal mostrar para o nosso cliente, porque para que ele consiga mudar esse pensamento dele, tá?